Professora Lívia, como é que a gente pode pensar a diversidade alimentar, especialmente nesse momento que a gente está vivendo de uma escassez, diante de uma pandemia? Como é que você vê isso? Bem, na verdade, né, principalmente nesse período de pandemia, onde a gente tem uma escassez de alimento ou o acesso do alimento se tornou mais difícil pela questão de preços, né? Enfim, e aí eu tenho trabalhado muito com meus alunos a questão justamente do aproveitamento, né, de você melhor aproveitar o alimento, né, que são estratégias para que você economize, né, porque existem vários benefícios com esse aproveitamento integral dos alimentos, que a gente trabalha muito nesses conceitos, e aí a pessoa ela consegue aproveitar não só melhor os nutrientes dos alimentos, mas como também em termos financeiros, porque vai gerar uma economia muito grande, né? Porque sabemos que o desperdício hoje é um dos principais problemas, né? Que tem desde a produção, né, até no consumo, né? Então, boa parte dos alimentos que são produzidos, eles vão para o lixo, né? E aí é um problema que a gente vem cada vez mais tentando trabalhar, né, nesse sentido. E aí, pensando nisso, né, de melhor aproveitar, de trazer um maior acesso, de termos de economia, a gente utiliza o conceito do aproveitamento integral. Então, usar os talos, usar as cascas dos alimentos, né? Ou até mesmo quando você for no supermercado, olhar o que é que já tem em casa, né? Para evitar comprar em excesso e aí desperdiçar. Então, são estratégias que dá para a gente estar utilizando no nosso dia a dia, né? E inserindo receitas muito nutritiva, porque muitos dos nutrientes eles são encontrados nas cascas, né? A maior parte nas cascas, nos talos. E aí a gente pode estar fazendo caldos, sopas, tortas e uma infinidade de preparações, bolos. E é bacana, professora, porque nós temos aqui uma pedagogia, né, do cozinhar e do se alimentar, mas também uma pedagogia ambiental, né, porque assim, muitas pessoas colocam as cascas no lixo, aí não presta, né, ou então o caule de algumas plantas que são aproveitáveis, e aí terminam gerando impactos ambientais imensos, quando poderia estar utilizando isso na cozinha. Exatamente, professora. Porque muito do que vai para o lixo a gente poderia estar colocando dentro das nossas panelas, né? E sendo muito bem aproveitado. Às vezes a parte que tem um maior valor nutricional está indo para o lixo e a gente está deixando de consumir esse alimento riquíssimo. E tanto que eu sempre falo de três conceitos, né, para evitar o desperdício. O primeiro deles é o comprar bem, né, justamente dar preferência às frutas da época, né, os legumes, as hortaliças, olhar o que já tem em casa, né, para não evitar comprar em excesso, comprar o que realmente for consumir, né. O outro ponto é o conservar bem esses alimentos, né, ter cuidado no armazenamento, chegar em casa, higienizar, guardar num local limpinho, né, numa temperatura adequada para cada tipo de alimento. E outro conceito que eu digo é preparar bem, né? Além de lavar bem os alimentos que vão ser consumidos, né, aproveitar o máximo desse alimento, não retirar as cascas, né, ou utilizar as cascas para outras preparações, preparar somente a quantidade necessária para o consumo da refeição familiar, né? Então são estratégias, dicas de ouro para evitar esse desperdício de alimentos, né, que pode gerar impactos financeiros, ambientais, né, sociais e por aí vai. Que bacana. Você que está aí nos assistindo, anotou direitinho? Depois você volta aqui o nosso programa e você anota direitinho essas dicas para você. Ô, Jonas, hoje a gente fala muito, a gente vê muita questão do preconceito alimentar. O que é?
grupos que, de repente, se associam a alguma ideia como os veganos, uma filosofia como vegana, vegetariana, outras pessoas que ficam muito com aquele controle de que não pode comer carboidrato, tem de comer proteína, ou então as pessoas que se baseiam nas dietas da moda, né? A professora Lívia sabe muito bem do que eu estou falando. É a dieta do ovo, aí todo mundo vai comer ovo. A dieta do não sei o quê, a dieta da água, todo mundo vai para a dieta da água. Como é que você vê que a gente vive uma diversidade imensa alimentar? Como é que a gente pode estar trabalhando essa questão desse preconceito alimentar? Primeiro, deixa eu só voltar um pouquinho o que a professora Lívia falou. Não sei se vai dar para visualizar. Aqui estão as minhas cascas. Muito bem. Melão? Melão? Para fazer caldo. Aí esse caldo eu coloco no feijão. Esse é meu filho que está aparecendo aqui. Tá certo? Oi? Feijão. A gente bota no feijão, coloca no arroz. Enfim, na sopa. É bem nutritivo. E com isso a gente faz 3 anos que a gente não utiliza produtos industrializados para colocar como tempero. Então, assim, há uma economia e há uma qualidade, e há também a questão do meio ambiente que a gente está trabalhando. Em relação à sua pergunta, eu vejo assim, ninguém é igual a ninguém. Temos que trabalhar de que o meu gosto é diferente do seu. Como o professor Celso falou, que a gente herda culturalmente o que os nossos pais ensinaram a gente a comer quando era criança. Então, a gente tem que passar a entender de que temos que ter respeito pelo que o paladar que os outros têm. A gente tem que saber separar. E, principalmente, quando entra a questão religiosa e região. O Nordeste, eu tenho um exemplo bem claro, quando eu nasci em Curitiba, a minha mãe fez um pirão, eu era criança, então eu estou reproduzindo o que ela me contou. Uhum. Quando ela fez um pirão, os curitibanos olharam, os convidados, do meu pai e da minha mãe, e disseram: a gente não vai comer isso aí, isso é comida de porco aqui em Curitiba. Uhum. E ali foi um choque, porque a minha mãe disse para eles: então se vocês não querem, a porca aqui vai comer, porque isso aqui é uma comida tradicional no Nordeste, e a gente come muito. Então, assim, a gente tem que aprender essa diversidade, a gente tem que saber respeitar a diferença que cada região tem e saber agregar o conhecimento de cada região numa nova roupagem a nível nacional. A gente tem que saber interpretar isso. Bacana. Professor Celso, ainda falando sobre essa questão do preconceito alimentar, como é que isso se relaciona com a ideia do aproveitamento integral da comida, do que a gente dispõe para compor a nossa alimentação? Bem, primeiramente, tem que ser colocado uma coisa. Na atualidade, nós dispomos de uma variedade, de uma fartura de alimentos. Quando você tem a oportunidade de conversar com pessoas mais velhas ou pessoas de outros países que passaram por situação de fome, você vai notar que o paladar deles é menos restritivo do que o paladar atual. Então, nós, a princípio, nós temos restrições porque nós podemos escolher. Mas quando você não pode escolher, né? Você come o que tem disponível para alimentar. Por isso é que a questão da regionalização é muito importante. Não adianta, por exemplo, eu morar em Fortaleza e sem crítica nenhuma a quem faz isso, mas eu habituar os meus filhos a comer sushi de salmão. E não que eu não coma sushi de salmão, eu até posso comer, mas para eu comer o sushi de salmão, toda uma cadeia produtiva girou para que eu pudesse ter esse produto à minha mesa. Ao passo que, se eu fosse no Mercado Central e comprasse uma arabaiana ou um sirigado ou qualquer outro peixe regional, eu faria um sushi
provavelmente mais saboroso que o de salmão, porque o peixe está fresco. Não é um peixe congelado, que foi criado em cativeiro, foi colorido artificialmente, congelado para depois eu descongelar, fatiar e comer no meu sushi, podendo comer o alimento integral, natural, como eu costumo dizer, um alimento de verdade, sem nenhum aditivo, sem nenhum processamento. Então, essa questão da diversidade e do aproveitamento integral, quando você linka a questão cultural, a questão da disponibilidade de alimento local e as populações darem a devida importância e priorizarem o consumo do alimento local no local, nós vamos estar economizando em todos os sentidos. Estaremos evitando transporte, poluição, conservação de alimentos, processamento de alimentos. Não que o alimento local não possa ir para outra localidade, mas se você tiver um apreço maior pelo seu alimento local, você vai ver que culturalmente os alimentos locais são melhor aproveitados. Por quê? Eles são colhidos na melhor fase, eles são adaptados à região. E as famílias, por terem essa vivência local, elas estão habituadas a consumir o alimento integralmente. Um exemplo simples de um alimento que é local na região da minha família e que não é local aqui, e que lá o aproveitamento é um e aqui é outro, é o caso da couve. Hoje em dia você acha couve nos supermercados. As pessoas estão tendo o hábito de consumir. Na região de onde a minha família é oriunda, todos cultivam couve. E quando você pega a folha da couve e vai preparar a couve, normalmente você corta ela fina e refoga. O que você faz com o talo? Pois bem, tradicionalmente... A maioria coloca fora, né? A maioria coloca fora. Tradicionalmente, nessa região da minha família, que é produtora de couve, a couve normalmente é consumida no dia que você faz um feijão novo. Então, você tem um feijão novo, a couve é um excelente complemento para o feijão. Maravilhoso para o feijão é uma farofa. Então, você pega o talo, corta ele fininho, mistura com uma cebola, ou uma linguiça, um ovo, ou qualquer outra coisa que você queira, ou só o talo com cebola e alho, e faz uma farofa de talo de couve, que é um excelente acompanhamento. É muito gostosa, nutritiva, você não vai gerar lixo e vai estar aproveitando integralmente o alimento. Então, na região que utiliza a couve normalmente, porque tira do quintal, isso é normal fazer. Aqui, como é um alimento que não é da cultura, que eu saiba, jogam fora o talo. Ou então, professor Celso, eu estava lembrando aqui, né? As pessoas começaram a usar muita couve e manteiga por conta das dietas, né, professora Lívia? Então, todo mundo ficou uma febre nos mercados das pessoas comprarem a couve e manteiga, que eu que gosto muito de couve, né? Tanto da flor quanto da manteiga, chegou um momento que eu não encontrava para comprar. E assim, ainda bem que você está me dizendo uma coisa. Como é que é? O talo ia para o lixo. E o talo ia para essas pessoas, porque para mim o talo nunca foi para o lixo em hipótese alguma. Minha mãe também sempre aproveitou. Ela me ensinou a aproveitar bem os alimentos, mas realmente em algumas situações realmente vai para o lixo mesmo. Você pode fazer... também, por exemplo, esse talo, você corta ele em rodelinhas, refoga com alho e pega um arroz velho e mistura nesse talo de couve com alho e virou um arroz de brócolis, e o gosto é o mesmo. É verdade. Eu acho que fica até mais delicioso, professor Celso. Né? Fica aí a dica para os nossos telespectadores. O programa de hoje vai ficando por aqui. Mas na próxima semana tem muito mais para você e com você. Vem com a gente. Tchau, tchau. Até breve.